Hoje é o 30º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é a bondade de Deus revelada. Efésios 2:7 diz as escrituras assim: Rina endexetai em tois aiosi tois eperhemenóis ton hyperbalonta pluton tes haritos autu em Christoti efremas em Cristo Iesu, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade ou bondade, no caso, para conosco em Cristo Jesus. Obrigado, pode ocupar o seu assento. Deus revela a sua bondade em Cristo Jesus, nos resgatando do abismo mais profundo e nos salva, regenerando-nos para a sua própria glória. É importante frisar aqui nesta noite que este é o propósito final de Deus, a glória do seu santo nome. Tudo que Deus faz, o propósito final de Deus é esse, que o nome dele venha a ser glorificado. O apóstolo Paulo, agora ele diz assim: tudo que Deus fez, nos resgatando daquela vida perdida, morta e assim por diante, sendo guiado pelo príncipe da potestade do ar, tudo que Deus fez nesse resgate, nessa obra de salvação, está aqui a causa, para mostrar nos séculos vindouros. Vamos trabalhar essa parte. Então, para mostrar nos séculos vindouros. Essa palavra para, aí significa para quê, a fim de quê, isso indica o propósito. E a palavra mostrar aí, no caso, significa tornar conhecido, demonstrar, fazer com que se torne conhecido, com ênfase sobre o meio utilizado para tanto. Então, para mostrar, então, há uma finalidade, há um propósito para que Deus venha manifestar essa glória sobre a nossa vida, manifestar o seu poder, a sua graça transformadora sobre nós. E então a ênfase aqui está o quê? Para mostrar, tornar conhecido. Só que a ênfase não está em si, em nós que fomos transformados, mas a ênfase está naquele que nos transformou. Observe isso aqui, um texto que nos ajuda a compreender isso, é Mateus capítulo 8, do 1 ao 4, fala do término do sermão da montanha. Jesus desce do monte e aparece um homem que estava tomado pela lepra. Você sabe que a lepra, biblicamente, é um tipo do pecado que tira a sensibilidade do coração do homem para atender a Deus, ao chamado de Deus, mas no caso a lepra dele era literal, e ele estava enfermo com essa lepra, e a lepra tirava ele do convívio das pessoas, da sociedade, de uma vida normal. E ali, quando ele viu Jesus descendo do monte, o texto diz que ele se prostra diante do Senhor e adora o Senhor e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus falou: eu quero, seja limpo. E o texto vai dizer que automaticamente ele ficou purificado da lepra. Aí no versículo 4, Jesus disse assim: agora vai e mostra-te, olha lá, mostra-te para o sacerdote, e oferecem em testemunho uma oferta conforme Moisés determinou. Então perceba, Jesus curou o leproso e disse: mostra-te. Ou seja, o propósito desta cura, purificação do leproso, não era enfatizar a cura, mas sim quem o curou. Então ele está indo lá não para mostrar que está curado, ele está lá para mostrar quem foi quem o curou. É para ele dar o testemunho. Então quando ele chegou, ele sabia que era leproso. Aí o sacerdote ia perguntar: mas como você ficou curado? Ele vai dizer: Jesus me tocou. Então a ênfase aqui não está na saúde do homem, perceba isso. Então o propósito daquilo que Deus faz, a ênfase não está em mim. E não está no meu bem-estar, embora eu desfrute disso, mas não está. A ênfase está aqui na glória de Deus. E agora perceba que coisa tremenda isso aqui. Jesus deu um exemplo prático do Sermão do Monte, porque em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16,
Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo, e não pode se esconder uma casa que é edificada sobre o monte. E ele falou: nem tampouco se acende uma luz e coloca ela debaixo do alqueire ou debaixo da cama, mas sim coloca na parte mais alta da casa, para que todos sejam iluminados. Aí Jesus pega e diz assim: assim também vós resplandeçais a vossa luz entre os homens e manifestai as vossas boas obras, para que nisto Deus seja glorificado. Então Jesus deu um exemplo prático aqui do que é verdadeiramente mostrar aquilo que ele fez, porque Cristo resplandece a luz do Evangelho sobre nós, e agora nós passamos a praticar as boas obras em obediência, como aquele leproso fez. Ele foi em obediência e ofertou na casa de Deus. Ele ofereceu algo que era determinado no templo e foi determinado nos dias de Moisés, e ele fez isso tudo para quê? Para dar testemunho da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então todos nós estávamos caídos, arruinados, destruídos, e Jesus nos alcançou poderosamente. Então agora nós temos que o quê? Resplandecer essa luz, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e a ênfase toda esteja na pessoa bendita de Jesus. Alguém olha e fala: somente Deus poderia fazer isso mesmo em sua vida. É o que Paulo disse a Timóteo. Em 1 Timóteo 1, 15 e 16, Paulo fala assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio buscar salvar os pecadores, e do caso eu sou o principal, porque perseguia a igreja do Senhor. E ele disse: e o Senhor me alcançou com a sua misericórdia para mostrar toda a sua longanimidade. A palavra longanimidade ali significa ser tardio-se em irar-se, ser paciente. Por que tem muita gente que não é consumida como um dia eu e você não fomos consumidos? Porque Deus é longânimo. E aí Deus vai, a palavra de longanimidade vem de longo, né? Então Deus, ele não se ira de uma vez, descarrega a sua ira sobre a pessoa. Deus vai dando oportunidades para essa pessoa. Aí Paulo pega e diz assim: Deus, ele mostra, olha lá, mostra a sua longanimidade, né, para conosco, e ele nos faz o exemplo. Aí ele vai dizer no versículo lá 16 que Deus fez isso deixando ele como exemplo, para exemplo, e exemplo ali é modelo dos demais. Então o que Jesus fez na minha vida, o que Jesus fez na sua vida, sabe para que é? Para que o nome dele seja glorificado, as pessoas reconheçam quem ele é, e isso fique de testemunha. Então nós somos um testemunho vivo do poder de Deus em ação. Nós somos o testemunho vivo da glória manifesta de Deus. Nós somos o testemunho vivo de que a graça de Deus foi manifesta sobre a nossa vida. Então as pessoas olham para nós, o que Deus fez na nossa vida, e isso se torna um testemunho para a vida deles, um exemplo para a vida deles, a ser assim então seguido. Agora perceba, então mostrar nos séculos vindouros, isto é, por toda a eternidade, seremos a demonstração perene da graça, da bondade de Deus, seremos o testemunho eterno do seu amor. Que coisa tremenda! Então, quando Paulo fala para mostrar nos séculos vindouros, significa que nós seremos um testemunho vivo por toda a eternidade da graça e da bondade de Deus. Por que nós seremos um testemunho por toda a eternidade? Porque até os céus glorificam a Deus por tamanha demonstração da graça e bondade de Deus. Pois Deus nos tirou do tormento eterno do inferno, para graciosamente nos dar o gozo eterno do céu. E você sabia que os anjos e os anciões, que a Bíblia chama os 24 anciões, eles glorificam ao Senhor Deus por essa obra graciosa de salvação que Deus efetuou na nossa vida? Eu vou dar o texto aqui, mas eu vou resumir os versículos, eu não vou ler todo porque é longo. Mas você anota aí, você que está anotando, Apocalipse do capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Observe só. A Bíblia vai dizer que está no período ali, aquela época é da grande tribulação. E na grande tribulação, embora seja um período muito terrível, vai ter muita salvação de almas. Deus vai manifestar salvação na terra.
E o texto vai dizer que muitas, milhões de pessoas vão ser mortas, perseguidas naquele tempo, por causa do anticristo, vão ser perseguidos e mortos pela fé, por crer em Jesus Cristo, não abrir mão da salvação. E ali João tem a revelação desses homens que vieram da grande tribulação, e eles estão com palma nas mãos, com vestes brancas, e estão chegando lá na eternidade. E aí João tem a revelação e vê que quando esses homens da grande tribulação, no caso a igreja já vai estar no céu, né? Já vai ter sido arrebatada. Mas quando essas pessoas que estarão na grande tribulação estiverem chegando lá no céu, o texto diz que todos os anjos começarão a dar glória a Deus. Quando vê aqueles homens que estavam perdidos, condenados eternamente, agora vê eles chegando nos céus, vê chegando eles na eternidade, eles começam a disparar, os anjos começam a dar glória, ações de graça, sabedoria, louvor, honra ao nosso Deus. Eles começam a glorificar. Então veja, porque nós seremos, meu Deus, por toda a eternidade, nós seremos o testemunho, um testemunho eterno da demonstração da graça e bondade de Deus, até mesmo diante dos seres angelicais. Que coisa linda! Agora veja só que coisa tremenda. O Apocalipse, só vou ler do 15 ao 17 e vou aplicar alguma coisa aí. Por isso estão diante do trono de Deus, no caso, os que chegaram no céu, venceram aqui na terra e estão na eternidade, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Que lindo. Agora vamos lá. Olha só que coisa linda que vai acontecer para aqueles que estiverem no céu, na eternidade. Nunca mais terão fome. Segundo, nunca mais terão sede. Terceiro, nem sol nem ardor. Essa palavra aí está errada. O certo é nem sol nem ardor algum cairá sobre eles. Agora eu vou explicar o versículo 16. Vamos lá. Primeiro, nunca mais terão fome. A palavra fome aí significa passar por necessidade. No céu não existe necessidade, porque Deus é tudo em todos. Então lá no céu ninguém vai passar necessidade, nunca mais. Que bondade, que graça maravilhosa, né? Vamos lá, a parte B do versículo 16, nunca mais terão sede. A palavra sede é sofrer sede. No céu não existe vazio ou crise existencial, nem tampouco problemas psicomáticos. Por que é crise existencial? A pessoa entra numa crise da existência. A minha vida não faz sentido, para que eu ainda estou aqui na Terra? Isso se chama crise existencial. E o que é os problemas psicomáticos? Ansiedade, estresse, angústia, isso tudo são problemas psicomáticos. Depressão, essas coisas são problemas psicomáticos. Só que agora, lá no céu, nós não sofreremos nenhum vazio. Lá no céu não teremos mais angústia. Lá no céu a pessoa não vai mais ter esses problemas psicomáticos. Por quê? Porque Deus vai refrigerar a nossa alma. Cristo é o refrigério para a nossa alma. Seremos saciados. Já pensou? Vai pensando aqui, ó, uma vida sem necessidade, uma vida saciada. Não para por aí. Olha que o João diz ainda, ó, nem sol nem ardor algum cairá sobre eles. No caso, a palavra cairá significa ser empurrado, cair prostrado. Ou seja, no céu não haverá mais luta, pois Cristo venceu todos os inimigos. Meu Jesus amado, é isso que é o céu. Olha lá, versículo 17, que coisa linda. Porque o Cordeiro, porque o Cordeiro é a causa de tudo, né? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Então nós seremos apacentados pelo Senhor. A palavra apacentar significa cuidar. Então, cuidar do rebanho, né? Então estaremos por toda a eternidade sob os cuidados do nosso pastor. Jesus cuidará de nós eternamente, apacentará nós eternamente. Então lá no céu vai ter congregação, lá no céu vai ter culto, lá no céu vai ter pastor, lá no céu vai ter as obras de Deus. Aleluia. Já pensou? Oh, que coisa linda.
E agora veja só, isso aqui, se não tocar em você, não sei mais que toca. Olha só, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Como um pastor cuida das ovelhas, é uma linguagem que ele está usando. Então Cristo vai nos levar à fonte, que ele próprio é a fonte, né? E olha lá, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A palavra, isso aqui é um consolo, isso aqui é cura. Isso aqui é cura. Essa palavra que eu estou dando aqui cura qualquer depressão, qualquer ansiedade, qualquer crise. Essa palavra que eu vou te dar aqui é uma cura para a tua vida. Olha só que coisa tremenda. A palavra limpará, aí no caso, sabe o que significa? Apagar, remover, destruir. Então Deus há de desfazer todo trauma, toda marca de sofrimento. Ele vai acabar. Quando fala que ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, ele vai apagar toda marca de dor. Não haverá mais nenhum resquício de sofrimento na nossa memória, porque Cristo vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ele vai apagar, porque você sabe que espiritualmente você tem marca de lágrimas, você tem marca de choro, a sua alma está cheia de marcas, mas Cristo na cruz do Calvário, Ele já trouxe cura para você, mas a cura completa acontecerá lá na eternidade. Ele removerá toda a nossa dor, toda a dor, Ele removerá, apagará. Aí os anjos, presta atenção. Então os anjos, quando vê isso, presta atenção, nós estávamos condenados, volto a dizer, ao inferno, ao tormento sem volta. Um tormento que não acaba. Isso é terrível. Os anjos sabiam que nós estávamos nessa condenação. Agora Ele nos vê chegando lá na eternidade. Aí Ele nos vê com veste branca, lavado com o sangue do Cordeiro. Ele vê nós com o corpo glorificado, meu Deus. Vê nós com o corpo glorificado, e os anjos vão ficar maravilhados com a graça de Deus. É por isso que os anjos adoram e glorificam Ele e falam: olha o que o nosso Deus pode fazer, olha o que o nosso Deus faz. Esse Deus é gracioso, esse Deus é bondoso. Então tudo que Cristo faz é para mostrar nos séculos vindouros. Então por toda a eternidade isso vai ser mostrado. Que coisa linda, não? Agora vamos lá, parte B do versículo 7. As abundantes riquezas da sua graça. Vamos trabalhar primeiro isso aqui, as abundantes. A palavra aí abundante significa transcender, é o que ultrapassa, é exceder, é o que eu já disse, ultrapassar. A ideia é de algo com exagero. Algo com exagero. Olha só que coisa tremenda. Então, a graça de Deus, ela é exagerada. A graça de Deus, ela ultrapassa o nosso entendimento. É muito violento isso que eu vou entregar aqui agora. Veja só. 2 Coríntios 7:4. Olha o que o apóstolo Paulo. Eu vou melhorar essa tradução aqui, ó. Grande é ousadia, que é coragem, tá? Ou melhor, confiança. Grande é a confiança da minha fala para convosco, ó. Grande é a glória. Aqui ele fala, grande é a minha jactância a respeito de vós. É grande a glória que eu tenho em vós, no Senhor, né? Aí ele fala, estou cheio de consolação, ou seja, uma grande consolação. E transbordante de gozo, ou seja, cheio, grande gozo. Em todas as nossas tribulações. Então presta atenção, nós temos aqui, ó, grande ousadia, que no caso já falei que é confiança. Então vamos lá, grande confiança, grande glória, grande consolação e grande gozo. Agora ele diz aí, em todas essas nossas tribulações. Então perceba, Paulo cita uma única vez a palavra tribulação. A tribulação, no caso, significa ato de prensar, é uma angústia, é uma aflição da vida. Então, em cima desta palavra tribulação, presta atenção, ó, em cima dessa palavra tribulação aí, está quatro palavras, quatro virtudes no caso. Ele cita 4 palavras que são 4 virtudes da graça de Deus. Que é o quê? Ele fala confiança, ele fala da glória, ele fala do consolo e ele fala do gozo. Isto é, as abundantes graças de Deus ultrapassam exageradamente as tribulações.
Então veja, ele fala de uma única vez ele fala da tribulação, mas sobre a tribulação ele fala grande confiança, grande glória, grande consolo e grande gozo. Então preste atenção, nós aqui nessa vida nós temos muitas tribulações, só que a graça de Deus manifesta em nós, ela ultrapassa qualquer tribulação. É por isso que o crente não desfalece em meio às tribulações. Por quê? Porque a graça de Deus é abundante sobre a vida dele, e a graça de Deus se manifesta com confiança, a graça de Deus se manifesta em glória, a graça de Deus se manifesta em consolo, a graça de Deus se manifesta em gozo. Então para cada luta há uma abundante graça. Meu Deus do céu, que graça maravilhosa. Então ultrapassa tremendamente, é uma graça abundante, né? É algo que verdadeiramente transcende. Então, aí está. Então você não vai transbordar na tribulação. Não, tribulação não enche a medida. Não. O que faz verdadeiramente ultrapassar a medida é a graça abundante do Senhor. Então, as situações adversas surgem na vida, mas a graça de Deus nos faz transbordar nele, na presença dele. Veja, as abundantes riquezas. A palavra riquezas aí, no caso, ela significa, no sentido espiritual, nesse contexto aqui, é riqueza no sentido de plenitude. Ou seja, é alguém cheio, que não tem falta de nada, é alguém suprido. Ou seja, Deus ele é pleno, Deus ele é completo, Deus não tem falta de nada. É por isso que onde Deus chega ele completa, né? Porque ele é completo. Agora, olha só que lindo aqui que nós vamos trabalhar isso aqui. Então, as riquezas, Deus é que manifesta essas riquezas da sua graça. Perceba comigo, em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26. Aqui tem uma aplicação especial aqui para nós. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou, presta atenção, guarda essa palavra, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Em outras palavras, ele recusou ser neto do Egito, do rei do Egito. Ele renunciou a ser neto do principal homem da terra na época, da maior potência mundial. Faraó humanamente falando, era o homem mais poderoso da terra, e Moisés recusou ser neto dele. Presta atenção. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, olha lá, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas, olha lá, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista as recompensas. Li, agora vou aplicar aí ao seu coração. Preste atenção. Pela fé, Moisés recusou. A palavra ali recusar significa negar a si mesmo. É por isso que quem quer seguir a Jesus tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar o seu eu. O que é negar a si mesmo? Você tem uma vontade, você fala, eu te nego. Então isso é recusar, é negar o seu eu, a sua vontade. Porque o único rei é o Senhor, entende? Então a vontade de Deus sempre será prioridade. Agora perceba só uma coisa. Então, pela fé, Moisés, ele negou-se a si mesmo. Ele recusou desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Você percebe aí no texto, que o texto diz no versículo 25, ele escolheu, antes de ser maltratado com o povo de Deus, olha lá, do que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Então, o pecado, ele traz uma satisfação da carne, só que essa satisfação é passageira. Olha o que diz o texto, é só um pouco. É só um pouquinho, a pessoa sente um gozo, mas é um gozo falso, é uma alegria falsa, é um prazer falso, porque acaba. E aí tem um ditado que diz errado, isso é errado, né? Diz assim, tudo que é bom dura pouco. Não, tudo que é bom dura eternamente.
Agora pega isso aqui, gente. Meu Deus. Alguém já tinha citado esse? Já? Eu também já tinha citado esse ditado popular. Agora presta atenção nisso aqui, gente. Ele escolheu, ele preferiu honrar a Deus. Quando o texto diz no versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, essa palavra vitupério significa sofrer pela causa. Então ele preferiu servir a Deus, crer na promessa do Messias, do Redentor, do Salvador, e todo aquele que crê em Deus, ou seja, ele sofre perseguição do mundo. Então Moisés passou a sofrer pela causa. Agora entende por que você caminha, faz a obra de Deus, busca a salvação dos perdidos, cumpre a vontade de Deus, muitas vezes sofre perseguição, luta, e você se mantém firme. Por quê? Porque você está sofrendo pela causa. Agora pega isso aqui, pelo amor de Deus. Olha só, então Moisés, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, no caso neto do rei do Egito, da maior potência mundial. E agora ele escolhe honrar ao Senhor, sofrer pela causa de Deus. Então Moisés, ele preferiu, em outras palavras, as riquezas espirituais. Então ele abriu mão do gozo do Egito, do pecado no Egito, da vida mundana, promíscua do Egito. Por quê? Porque ele deu preferência às riquezas espirituais. Ele abriu mão do tesouro do Egito para ficar com a riqueza do céu. Então Moisés, ele preferiu a salvação, Moisés preferiu o perdão de pecados, Moisés preferiu viver uma vida santificada, Moisés preferiu o chamado de Deus, os dons de Deus, o caráter de Deus. Moisés preferiu as bênçãos espirituais, pois os tesouros do Egito têm prazo de validade. Você sabe que os tesouros do Egito têm prazo de validade, uma hora vão perecer. Só que as riquezas de Deus, as riquezas divinas, são eternas, imperecíveis, não tem prazo de validade, ora essa. Agora escute isso aqui, que é uma palavra muito forte que eu vou te entregar agora. Presta atenção, Deus me deu isso aqui hoje. Moisés recusou ser um príncipe no Egito para ser um filho do reino. Vou repetir isso aqui. Moisés recusou ser um príncipe no Egito para ser um filho do reino de Deus. Moisés, presta atenção, Moisés, por compreender as riquezas de Cristo, no caso as espirituais, recusou ser um dos principais. Você sabe o que é ser um príncipe do Egito? A palavra príncipe vem de primeiro, vem de principal. Então Moisés, presta atenção nisso aqui, gente. Eu acabei de falar para vocês, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Era para ele ser um príncipe. Você sabe o que é um príncipe? É o principal. Príncipe vem de primeiro, de principal. Então Moisés, ele recusou ser um dos principais homens do mundo. Escute o que eu estou falando. Qual que é a maior potência mundial hoje aqui? Os Estados Unidos. Hoje é o Estado. O que os Estados Unidos é hoje, o Egito era naquela época. Era a maior potência mundial. Quem é que vai lutar contra os Estados Unidos? Humanamente falando, não tem nação que derruba aquela. É a maior nação, a nação mais importante. E assim era o Egito. E detalhe, Moisés era para ser um dos homens mais importantes de todo o planeta. Ele recusou, ele falou, eu não quero essa posição, eu não quero esse título. Por quê? Porque isso aí é passageiro, eu quero as riquezas de Cristo. Então ele abre mão de ser um príncipe no Egito, ou seja, um dos homens mais importantes do mundo. Por quê? Porque ele preferiu as riquezas espirituais. Agora, Esaú, por desprezar as riquezas divinas, vendeu a bênção da primogenitura, vendeu a bênção espiritual pelo mísero prato de lentilha. Isso é muito violento o que eu estou falando aqui. Então Moisés, por entender das riquezas espirituais, ele renunciou a ser um dos homens mais importantes do mundo. Ele falou, eu não quero essa posição, eu não quero esse poder do mundo, eu não quero o poder do Egito, eu não quero ter ele morava no maior palácio da época. Ele tinha os melhores estudos, as melhores condições.
Ele falou: mas eu abro mão, eu recuso, eu renuncio. Em outras palavras, quando o diabo não apareceu para Jesus e falou: eu te dou tudo isso, Moisés tinha. E entendeu? E assim como Cristo rejeitou, Moisés falou: eu não quero isso aí também não. Moisés falou: eu renuncio. Agora Esaú, ele tinha a bênção espiritual. E agora ele chega um dia cansado, porque ele estava no campo. Porque o chamado, as batalhas do dia a dia, às vezes cansa. E ele voltou do campo, estava lá lutando, ou seja, ser um ganhador de alma, fazer a obra de Deus, às vezes vem um cansaço espiritual. E aí ele chegou cansado, e de repente Jacó tinha um prato saboroso. Ele falou: rapaz, eu estou cansado, hein? Me dá uma comida dessa aí. Jacó falou: eu te dou, vende a tua primogenitura. O que é primogenitura? Era o direito da porção dobrada, da herança dos pais e da sequência aos propósitos espirituais, ao plano da salvação de Deus. Deus não prometeu para Abraão: todas as famílias serão benditas em ti? Ou seja, esta bênção foi passando de geração para geração até chegar em Cristo. Então, no caso, essa bênção era de Esaú. Só que ele rejeitou essa bênção espiritual. E ele trocou pelo um quê? Pelo um mísero prato de lentilha. O texto lá vai dizer assim, ó. E Jacó, quando falou: me vende a tua primogenitura. Aí Jacó pegou e disse, aí ele pegou e disse assim para Jacó: pô, para que me serve essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? E diz o texto: e desprezou a sua primogenitura. Sabe o que é desprezar? Desprezar ali é ter por inútil. Então, ele considerou, ele tinha a bênção espiritual, foi ministrado pelos seus pais, ele nasceu num lar, trazendo para hoje, ele nasceu num lar cristão, ele nasceu debaixo das bênçãos de Deus, a sua família o instruiu na palavra, ele era um crente no Senhor, só que agora, ele viu um pratinho, um mísero prato de lentilha. Alguém ainda não está dimensionando o que eu estou tentando falar, já tem 5 minutos. Eu estou falando que um homem recusou todo o império, o homem recusou toda uma posição, eu estou falando de escala mundial. Ele falou: eu rejeito tudo isso, eu prefiro sofrer pela causa de Cristo, eu prefiro sofrer em nome do amor a Cristo, eu prefiro sofrer perseguição deste mundo, mas me manter fiel ao meu Cristo. Eu rejeito todos os banquetes do Egito. Agora o miserável do Esaú, apareceu um prato de lentilha. O que é o prato de lentilha? Uma noitada no mundo, uma saidinha furada, uma talagada num copo de cachaça. Existem pessoas que estão trocando a bênção espiritual por um mísero prato. Não troca a bênção espiritual que Deus te deu. Quantos entendem que o espiritual é imperecível? Quantos entendem a bênção que Deus tem nos dado na sua presença? Oh meu Deus! É por isso que está escrito em 1 João 2, 15 ao 17, está escrito assim: não, olha só, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, concupiscência é desejo por coisa proibida. Então a concupiscência dos olhos, os desejos da carne e a soberba da vida, a Bíblia diz que todas essas coisas passam. Aí no versículo 17 vai dizer: mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para todo sempre. Em Malaquias, presta atenção, aquele que ama o mundo, a Bíblia vai dizer, aquele que ama o mundo, que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Aí você lê em Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3, o texto vai dizer, Deus falando com o seu povo: eu amei a Jacó, mas aborreci Esaú. E por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú?
Porque Esaú rejeitou a bênção espiritual e Jacó amou a bênção espiritual. Então, aquele que ama o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Entende? O amor do Pai. E como que eu sei que o amor do Pai não está numa pessoa? Quando essa pessoa começa a rejeitar o espiritual pelo material. Então, quando alguém rejeita o espiritual, a bênção espiritual por causa do material, o amor do Pai já não está no coração dele mais. E quando que eu sei que o amor do Pai está em alguém? É quando ele valoriza o espiritual. Então existem pessoas, meu Deus, eu vou dar uma ênfase aqui porque Deus está trabalhando, hein? Existem pessoas que estão trocando a vida eterna, a salvação, estão trocando de ter um chamado de Deus, ser um instrumento de Deus. Isso é uma obra tremenda, ser um ministro do Evangelho, um vaso de honra na casa do Senhor. Está trocando pelo gozo do pecado, um relacionamento errado, uma saidinha furada, uma olhada, enfim, desejada naquilo que não... Então estão trocando, pelo amor de Deus. Mas tem Deus para fazer na sua vida. Mas tem Deus para realizar na sua vida. Hoje, aleluia, comece a valorizar. Se você não valorizar, comece a valorizar. E se valorizava, valoriza muito mais ainda o espiritual, porque o espiritual não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Se alguém chegar, presta atenção, se chegar, já disse, o maior homem do mundo, se é que existe, né? Não existe, mas vamos lá. O maior homem do mundo chegar assim e falar para mim, me dá, eu quero comprar o dom da pregação tua. Ele pode pagar o que ele quiser, ele não consegue comprar. Alguém pode chegar para um de nós aqui, porque a igreja tem o dom, vamos supor, o dom da profecia. E chegar o dom de variedade de línguas. Alguém pode chegar aqui com 1 bilhão, com 2 bilhões, com 3 bilhões, e falar, ó, eu te pago 3 bilhões, me dá o dom de falar em línguas. Ele não consegue comprar. E o que dirá a salvação? É por isso que a Bíblia diz que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Uma alma salva vale mais que o ouro, vale mais que a pátria, vale mais que o cobre, vale mais que, meu Deus, que o dólar, que o real, vale mais que... Valorize o espiritual, esse não perece. Não perece. Não perece. Esse é imperecível. Que coisa tremenda é essa, hein? Vou dormir com esse barulho aqui, viu? Abundantes riquezas da sua graça, que coisa linda. Graça, em resumo, é muito mais do que isso, mas em resumo, graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Então, em resumo, favor imerecido, isso é a graça de Deus. Eu não merecia ser salvo, eu não merecia a cura, eu não merecia a libertação, não merecia nada, mas Ele, pela sua graça, me deu. Agora, observe isso aqui comigo. A graça de Deus é tão rica, tão abundante, que poderíamos dizer, Deus é tão gracioso, muito além do que poderíamos dimensionar. Eu vou repetir isso aqui, porque acho que vocês já entenderam. Deus é tão gracioso, Deus é tão, a graça de Deus, né, é tão rica, tão abundante, Deus é tão gracioso, muito mais além do que poderíamos dimensionar. Não tem como dimensionar a graça de Deus. Ela é realmente imensurável. Agora veja, tudo é pela graça. Escute, o que eu vou ministrar aqui, eu sonhei pregando para vocês hoje. Nessa mesma noite, o que eu estou ministrando aqui, eu sonhei hoje, ministrando. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Perceba. Em Tito capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então a pessoa é salva por causa da graça de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer assim, ó, fortifica-te, meu filho, na fé, Timóteo, fortifica-te na graça. A palavra ali, fortifica-te, significa revestir-se com força, crescer em força, ser fortalecido. Então, pela graça eu sou forte.
Pela graça Deus me fortalece. Então, pela graça eu sou salvo, pela graça eu sou fortalecido. Vamos ver o que mais? 2 Coríntios 12:9. Paulo estava no impasse na vida dele, estava orando por algo, estava numa luta tremenda, né? Ele denomina ali como um esbofeteador, e ele estava numa luta tremenda, e ele ora, e o que Deus diz para ele? 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, que significa suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa. A palavra se aperfeiçoa na fraqueza, né? A palavra aperfeiçoa significa acrescentar o que ainda estava faltando, ou seja, é completar. Então, pela graça de Deus, nós vencemos as batalhas. Pela graça de Deus, nós vencemos as lutas dessa vida, porque Deus acrescenta aquilo que está nos faltando. Então a graça divina preenche toda a lacuna da nossa vida. Eu vou falar de novo isso aqui. A graça de Deus preenche toda a lacuna da nossa vida. Toda lacuna é preenchida. A graça de Deus é maravilhosa mesmo. Agora, em resumo, porque se eu fosse falar tudo que acontece pela graça, eu ficarei horas e horas aqui. Observe isso aqui, em Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7, Tiago vai dizer assim, ó, antes da maior graça, portanto diz, então ele fala assim, ó, portanto, antes da maior graça, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. O que é resistir? Fazer guerra. E ele fugirá de vós. Então eu estou submisso a Deus, estou resistente, fazendo guerra, fazendo oposição contra o inimigo. E o que a Bíblia diz? O inimigo não suportará. Por quê? Porque a graça de Deus é maior. Por que o inimigo vai fugir? Por causa da graça. Então o Tiago está dizendo, ó, antes da maior. A palavra ali da maior, graça, significa o quê? Maior que, mais forte que. Então a graça é mais forte que o pecado, a graça é mais forte que a tentação, a graça é mais forte que o inimigo. Eu vou falar de novo, a graça é mais forte que o pecado, a graça é mais forte que a tentação, e a graça é mais forte do que o inimigo. Por que o inimigo foge de vós? Por causa da graça! A graça antes da maior. Então diga comigo bem forte, a graça é maior. A graça é maior. Agora o texto vai dizer em Atos 6:8, vai dizer assim, ó, Estevão, homem cheio de graça e poder, fazia prodígios, sinais, enfim, maravilhas entre o povo. Então presta atenção, Estevão cheio de graça, fazia, ó, Estevão cheio de graça, fazia. Então pela graça, presta atenção, olha só a lição que nós tiramos da vida de Estevão a respeito da graça. Eu estou dizendo tudo é pela graça. Então, pela graça, Estevão foi escolhido para ser um diácono. Pela graça, ele tinha boa reputação. Pela graça, ele tinha sabedoria. Pela graça, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. A Bíblia diz que pela graça, ele era cheio de poder. Pela graça, ele operava sinais e prodígios. Pela graça, Estevão viu os céus abertos, os céus estavam abertos, o Pai estava sentado e o Filho estava de pé à destra do Todo-Poderoso. Pela graça, Estevão perdoou aqueles homens que estavam lutando contra ele. Pela graça, Estevão orou por aqueles que o apedrejavam. Ou seja, tudo é pela graça. Pela graça, ou seja, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que temos é pela graça. Ninguém pode se vangloriar de nada. Tudo é pela graça de Deus. Se eu oro, é pela graça. Se eu congrego, é pela graça. Se eu faço a obra de Deus, é pela graça. Se eu louvo, é pela graça. Se eu profetizo, é pela graça. Se eu tenho fruto do Espírito, é pela graça. Se eu não desistir, é pela graça. Se eu durmo, é pela graça. Se eu acordo, é pela graça. Se eu tenho saúde para comer, é pela graça. Se eu tenho o que comer, é pela graça. Se eu tenho uma porta de trabalho, é graça. Se Deus me dá o salário, é graça. Tudo é pela graça.
Eu vou te dar 30 segundos. Só quem adora pela graça. Olha lá. Levantar a mão e dar glória é graça. Estar aqui no culto é graça. Ser pastor é graça. Ser obreiro é graça. Estar aqui congregando é a graça de Deus. É lá, baixara, bacala, baraçai. Você pode fazer melhor. Eu vou te dar 30 segundos para você abrir essa boca e dar o teu melhor agora para Deus. Recebe, recebe. O crente adora pela graça. O crente faz pela graça. O crente vive pela graça. E alguém pergunta para você: como aconteceu? É pela graça. Como você pôde? É pela graça. Como você venceu? Pela graça. Como você passou por isso? É pela graça. Como você venceu isso? É pela graça. Como que abriu? Foi pela graça. Como que a providência chegou? É pela graça. Ei, minassi candarabachara bacandarabacandarabacaia. Eu vou entregar tudo, pastor Brito, que Deus está me dando aqui. Aleluia. Sabe por que você não desistiu? Por causa da graça. Sabe por que você não abandonou? Não chutou o pau da barraca? Foi por causa da graça. Sabe por que você não cedeu? Por causa da graça. Sabe por que você não desanimou? Por causa da graça. Sabe por que você está aqui adorando? É por causa da graça. Ei, quem pode adorar pela graça? Adore a Deus, adore a Deus. E cada baixando canta, né, que ester que minacanda, rebacaia. Se fosse pelas nossas forças, não estaria, muita gente não estaria mais aqui. Se fosse por nós mesmos, já teria descambado tudo. Mas Deus falou: eu te dou a minha graça. É, remandarábia. Ele bacala, baracandara, bacandara, bacaia. E eu vou dizer: sabe por que esta igreja está quase 2 anos em campanha de oração? Isso é graça, não é mérito do homem, isso é graça. Sabe por que o estudo bíblico está cheio de crentes aqui? É pela graça. Sabe por que essa igreja faz a obra? É pela graça. É mandaraia. Ele baixara, bacala, baraçúria. Recebe graça, recebe, recebe. Eu vou deixar você receber. Uracalaxanda, calabaçúria. Remante, cova, saia. Ele é bacana, ele é que espera, que ela bracaia. Ele é bacana, ela passa pela graça, fala em línguas agora. Pela graça, fala em línguas agora. Ei, baratura, baixando, coma, naraceia. Eu vou deixar você receber. Uracá, manchora, macandere, bacaia. Uracalaxande, candere, baqueria. Alguém vai perguntar para você como você saiu do vermelho e está prosperando. Aí você vai dizer: foi Deus que me deu graça. Alguém vai dizer para você: meu Deus, você estava tão amuado, abatido, por que está tão feliz, saltitando? Você vai dizer: foi pela graça. É graça, é graça. Deus entrou na minha casa, na tua casa, transformou a sua família. É graça, é graça, é graça, é graça. Meu Deus, esse lugar está tomado pela graça de Deus aqui. Aleluia. Dá uma olhada para o vizinho e diga para ele: receba mais graça, receba mais, receba mais, receba, 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 receba. Pela graça você canta, pela graça você prega, pela graça você lê a Bíblia, pela graça você ora, pela graça você consagra, pela graça você jejua, pela graça, pela graça. Ah, meu Deus. É mandar a cômia. É momento de receber. Eu, se fosse você, abrir a boca para receber. É graça. Eu não vou parar de falar. Até em sonho Deus me deu isso. E enquanto eu ministrava, eu vi até essa cena que eu estou vendo de novo aqui. E enquanto eu falava de graça, Deus derrama graça. Deus derrama, 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 derrama. Era baixanda. Era baixere me candara camaia. Ele baixara bacandere bacai. Neraia.
Remacia, reprovante, o come naragaia. Ah, meu Deus, é maravilhosa a tua graça, Senhor. É tua graça. Soberaia, remixande como analha sé. Eu vou falar tudo de novo. Alguém não entendeu? Pela graça nós somos curados, pela graça nós somos libertos, pela graça nós somos fortalecidos, pela graça nós operamos em Deus, pela graça, pela graça, pela graça. É graça para viver, é graça para dormir, é graça para acordar, é graça para trabalhar, é graça para lutar, é graça para enfrentar, é graça, é graça. É graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Oh, meu Deus. Ah, meu pastor, lembra aquele testemunho que o senhor estava falando? Quantas noites mal dormidas, quantas noites subindo o morro e descendo o morro. Por que não parou? Foi a graça que sustentou. Por que está na fé? Foi pela graça. E por que ele vai ser salvo? É pela graça. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Meu Deus, esse lugar está tomado aqui, gente. Aleluia. É pela graça. É graça. É graça. A graça vai nos mantendo de pé. A graça vai nos sustentando. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Não lute com tuas forças, não vai dar certo. Lute pela graça, pela graça. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Ah, quantas pessoas em determinadas situações da vida falou: Deus, aqui eu estou no meu limite. Aí vem Deus, vem e fala: receba a graça. Quantas pessoas aqui, meu Deus, eu estou tomado. Quantas pessoas chegam em determinada situação e falam: Deus, que situação que é essa? Eu não aguento mais, Senhor. Aí vem o Espírito Santo. Ah, meu Deus. E ele vem e diz: receba a minha graça. Aleluia. Aleluia. Agora ele diz assim, a parte C, final do versículo: pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora perceba isso aqui: pela sua benignidade. Oh, meu Deus. A palavra benignidade aqui, no caso, significa conceder algo benéfico. É um ato de bondade. É aquilo que ajuda ou se revela bom para as pessoas. Ou seja, Deus é benigno, Deus é bom. E por causa de sua bondade, Ele manifesta essa rica e abundante graça. Então, por que a rica e abundante graça nos alcança? É porque Ele é bom. É porque Ele é bom. Por Ele ser bom, esse é o caráter dEle. Ele não é mau, não tem maldade no nosso Deus. Oh, meu Deus do céu. A bondade de Deus revelada em Cristo.
Em Lucas, eu vou citar um texto, Lucas capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Eu vou resumir, mas vou ler depois o 13 e o 14 versículo. A Bíblia diz que Jesus está indo numa cidade chamada Naim. Naim significa agradável, beleza, formosura. E tinha uma mulher que a Bíblia diz que ela era viúva. Por que viúva? Porque o marido já tinha morrido, ela já tinha enterrado o marido. E de repente, o filho dela também morre. E agora, aquela viuvinha, a Bíblia diz que estava uma multidão carregando. Ou seja, e quem liderava aquela multidão que carregava o caixão? Quem que liderava aquela multidão? A morte. A morte liderava a multidão. Então, veja só, aquela mulher estava... Ô, irmão, e quando eu falo dessa viúva, propositalmente, por quê? Porque a viúva naquela época não tinha amparo do governo, que nem hoje tem possibilidade. Tem, de uma viúva receber amparo do governo. Mas naquela época não existia isso. Não existia amparo de governo. Então a figura do sustento da casa estava no pai. Quando morria o pai, o filho assumia toda a posição. Então o sustento da casa estava na figura humana, na figura masculina, dentro daquele contexto. E aí o que acontece? Morreu o provedor, que é o marido, agora sobrou o filho. E agora morre o filho. Ou seja, o provedor da vida dela, os provedores da vida dela morreram. E agora, presta atenção, aquela mulher está desolada, porque ela não tinha mais nada. Morreu o esposo, morreu o filho. E ela está caminhando agora. Ela está caminhando. E agora, isso aqui mexe comigo, gente do céu. Que graça é essa? E vendo, olha lá, aí Jesus estava naquele cortejo, presta atenção, ela estava saindo da cidade. Porque o cemitério da época ficava fora da cidade, não dentro da cidade. Então ela estava para sair. Naim significa o quê? Beleza, agradável, formosura. Então o inimigo, a morte, quer nos tirar daquilo que é belo. Só que o texto diz que a morte estava liderando. Aí o texto diz que Jesus vai o quê? Entrando na cidade. E Jesus ficou na porta, presta atenção, Jesus chegou até a porta da cidade. Então significa que Jesus colocou, presta atenção, Jesus colocou os pés ali na porta da cidade enquanto estava vindo. O que é a porta da cidade? É o limite do quê? De entrada e saída. Então quando a morte estava vindo, Jesus falou, aqui é o seu limite. Então qual é o limite da morte? Se chama Jesus. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é isso aqui, ó. E quando Jesus viu aquela cena, aquela mãe, oh meu Deus, naquela situação deplorável, imagine a situação daquela mulher sozinha, desolada, e sendo conduzida pela morte. Agora, olha lá, aqui está a bondade desse Deus revelada. E vendo-a, o Senhor viu o sofrimento dela. Aí o texto diz, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Essa palavra aí é muito poderosa, essa palavra moveu aí de íntima compaixão, significa ser movido pelas entranhas. O que é o sentido das entranhas? É o interior do ser humano, é isso que significa. Então Jesus foi movido pelo seu profundo amor. Então quando a Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão, então, ou seja, Deus se move pelo seu amor. O que faz Deus se mover? O que faz Deus agir? O seu amor. Então, por amor, o Senhor ali se moveu. E se moveu com o quê? Ele se moveu por quê? Olha, ele se move pelo amor porque ele é bom. E agora ele vem e manifesta a graça toda na vida dessa mulher. Mas eu quero falar aqui sobre a bondade revelada de Deus. Presta atenção. Volto a dizer, esta viúva não tinha mais nada, estava sendo conduzida pela morte. Agora Jesus, movido pelo amor, olha o que Jesus fez, versículo 14. Jesus fala para ela, não chores, não lamentes mais. Aí Jesus pega e diz assim, e chegando-se, não disse, né, agiu agora. E chegando-se, tocou
no esquife, ó, presta atenção. E os que o levavam pararam. Então vamos lá, ele tocou no esquife e os que levaram pararam. O que ele fez? Ele parou com a marcha da morte. A morte estava marchando. Jesus falou: para agora. O que eu estou falando aqui é algo muito sério e é debaixo da ciência da revelação da palavra. Deus está dando um freio na morte, viu? Havia uma situação que ele estava querendo armar para pessoas, mas Deus hoje deu um freio nela, porque Deus guarda a tua casa. Diga: eu e minha casa estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Não vai ter morte, vai ter vida. Isso aqui é uma revelação que Deus me deu agora. A palavra, escute isso, a palavra esquife aí, presta atenção, a palavra esquife, esquife é o quê? É uma cama funeral, é uma cama funeral. Então presta atenção o que o texto diz, irmão, Jesus, por que o texto não diz assim, e tocou no menino? Ele não poderia tocar no menino? Mas ele tocou no quê? No esquife. Porque presta atenção, aquele moço, ele estava ali dentro daquela cama funeral. Ou seja, não era só o menino que estava enterrado ali. O que estava enterrado? A provisão estava enterrada. Os sonhos estavam enterrados. Estava tudo enterrado. Toda a expectativa de vida daquela mulher estava o quê? Estava morta ali, praticamente enterrado. Então, quando Jesus vem e toca no esquife, já pegaram. Jesus não só estava revivendo o menino, Jesus estava revivendo os sonhos. Jesus estava revivendo as expectativas. Jesus estava trazendo à vida tudo que envolvia a casa daquela mulher, a vida daquela mulher. Por isso que ele tocou no esquife. É por isso que Jesus, ele disse assim na sua palavra: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Porque quando Deus toca na casa, Deus toca em tudo. Aleluia! Essa mulher é o retrato da nossa vida. Essa mulher é o retrato da nossa vida. Nós estávamos assim, sem ele nem beira, sem saída. E aí ele nos olhou, sendo guiado pela morte. Eu não estou me aguentando aqui, meu Deus do céu. Agora escute. Quando Jesus tocou no esquife, primeiro, ele para a marcha da morte. E segundo, ele frustrou o coveiro. Porque o coveiro, você sabe, quando está sendo velado e está o cortejo fúnebre, o que o coveiro está fazendo? Está preparando o buraco. Aí passou 1 hora, passou 2 horas, aí o coveiro falou: mas cadê o corpo morto? Cadê o sonho morto? Cadê o ministério morto? Manda avisar o coveiro, Jesus tocou. Manda avisar o coveiro, não vai ter mais enterro, porque Jesus tocou. Aleluia. Eu vou lançar uma palavra profética que Deus está mandando. Olha, gente inteligente é outra coisa. Eu vou lançar uma palavra profética aqui agora. O coveiro ganha fazendo o quê? Cova. Ou seja, ele ganha com a desgraça dos outros. Eu estou entregando uma profecia aqui agora. Ó. Se alguém estava esperando se alegrar com a tua derrota, se alguém estava esperando alguma desgraça chegar na sua vida para falar: não falei, não disse isso, aquilo, outro, esse coveiro vai perder tempo, porque o velório e o enterro foi cancelado. Aleluia. Estende a tua mão em direção da sua casa lá e diga: sonhos, promessas, projetos de Deus se cumpram sobre a minha família. Quem crê nisso, em nome de Jesus, glorifique ao Senhor. Maracaxéria, marabacia. Aleluia.
Agora, volta lá ao versículo 7, para encerrar, vamos encerrar. Vou ler todo o versículo, ó. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Por isso que eu falo, ler no original, para quem prega, vocês não precisam saber disso, mas para quem prega é importante. Porque você veja, no português a lei está para no começo, ó, para mostrar, e depois está para no final, ó, pela sua benignidade para. Só que para ali no grego, aqui, que eu estou até mesmo com ele nas minhas mãos aqui, ó, essa palavra para está assim, ó, rina. Rina significa para quê? Agora aquele para ali, ó, para conosco, está aqui, ó, no original, F-remas. E há uma diferença, porque esse para aqui não é para, significa sobre, em cima de. Então, no caso, olha como faz diferença. Aquele para significa para quê, de fato, indica propósito. Agora, ali, para conosco, no original não está assim. Esse para aí significa sobre nós. E isso muda. Por quê? Presta atenção. Muda. Claro que muda. Porque essa palavra é sobre aí, sobre nós, que no caso seria melhor traduzido, significa sobre, em cima de. E por que que muda? Por que que muda? Olha só, as nossas expectativas não podem estar na terra. Por que que não pode estar na terra? Porque a bondade vem sobre. Ah, você não pegou. A bondade não vem da terra, a bondade vem do céu. Aí tem, meu Deus, o canal está aberto aqui, hein? Então presta atenção, existem pessoas que estão esperando coisas boas acontecer da terra. Só que a benignidade é sobre nós. Por que sobre? Porque vem do alto, vem de cima. Pastor, me prova na Bíblia. Agora. Tiago 1,17. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo. Da onde? Do alto, do Pai das luzes. Alguém não pegou, mas o que é bom está descendo, e está descendo do alto. E está vindo de quem? Do Pai, porque o Pai é bom. Aleluia! Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, é do Pai. A benignidade vem do Pai, a bondade vem do Pai, é do Pai. Abra as duas mãos, se não for pedir muito, aleluia. É para esquentar dos dois jeitos, físico e espiritual, né, irmão? Olha só, eu sinto a vida de Deus aqui, que lindo. Olha, mão levantada é sinal de poder, de autoridade. Sério, pai. Por que eu estou falando para você ficar de mão levantada? Porque a Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto e está descendo. Coloca aí, Tiago 1,17. Coloca rápido aí demais, 1,17. Séria. Não cansa não, fica de mão levantada assim para você receber, já pegar melhor aí. A nossa expectativa de algo bom não vem da terra, porque se ficarmos esperando que coisa boa vai vir da terra, estamos lascados, estamos perdidos, porque Jesus falou que nesse mundo é aflição, nesse mundo é peste, nesse mundo é guerra, mas só que a Bíblia vai dizer, mas eu vos deixo a minha paz. Então, ou seja, do Pai que é bom vem coisa boa, do Pai, do alto vem coisa boa, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, ou seja, a restauração vem do Pai, a graça vem do Pai, o amor, tudo vem do Pai, e está descendo. Então receba o que você precisa de bom, Deus está colocando na sua vida. Receba, está descendo, a provisão que você precisa está descendo, o milagre que você necessita está descendo. Alguém já entendeu e está dando glória? A cura que você precisa está descendo, aleluia. Leia comigo essa palavra, leia comigo, 3, 2, 1, bem forte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo, está descendo, receba porque está descendo. Aquela porta aberta que você precisa está descendo. Aquele salário melhorado, aquela renda melhor está descendo. Aquela vitória dentro da tua casa que você precisa está descendo do Pai.
Está descendo. Está descendo. E agora, está descendo. Aleluia. Eu não quero te cansar, mas diga para o seu irmão: o que é bom está descendo. Diga para ele o que é bom. Da onde Jesus vai aparecer para nos buscar? Ele vai vir da terra? Ele vai descer do céu. Meu Deus. Então não coloque tua expectativa na terra. Não, o que é bom vem do alto. E agora encerra dizendo o quê? Olha lá. Vamos ler tudo de novo, aquele versículo que é lindo demais. Oh, meu Deus. 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, bondade sobre nós, Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: Jesus Cristo é a fonte de toda a graça e bondade de Deus. Jesus Cristo é fonte. Quer ter acesso a tudo isso que foi pregado aqui? Jesus. Jesus, Ele é a fonte. As palavras do meu Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus.